Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para o terceiro vídeo desta série que nós estamos lendo deste livro aqui, da Teologia Sistemática de Rodman Williams, J. Rodman Williams. Já fiz 2 vídeos e eu pretendo fazer uma playlist para que os irmãos também possam, de alguma maneira, também serem abençoados com a leitura deste livro e, proporcionalmente, os irmãos também compreenderem e entenderem e absorverem o estudo e o ensino deste livro, tá bom? Nós vamos agora para a natureza do Espírito Santo, com 2 tópicos: a sua natureza divina como Deus e a sua natureza como pessoa, como uma personalidade que tem como a gente, e também a distinção, tá bom? Então são 3 tópicos deste título aqui, que é de um tema geral, que é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. O terceiro ponto e o terceiro vídeo desta série tem como título a natureza. Havendo discutido a identidade do Espírito Santo em termos de nome, títulos e símbolos, são os vídeos passados, faríamos bem em considerar mais especificamente a natureza do Espírito Santo. Nossas reflexões, em grande parte, se concentram nas coisas com as quais o Espírito Santo é relacionado. Passemos à questão de quem ou o que é o Espírito Santo. E aqui o primeiro tópico, tá bom? Que nós temos como Deus. O Espírito Santo é Deus. Qualquer que sejam seus vários nomes, títulos ou símbolos, todos se referem ao próprio Deus. O Espírito Santo não é uma realidade menor ou diferente de Deus. Ele é Deus. E aí nós temos alguns subtópicos em cima do tópico Deus e em cima desse título sobre a sua natureza. Vamos lá. O primeiro subtópico diz assim: reconhecimento e identificação divinos. O Espírito Santo é reconhecido como Deus. Um fato particularmente esclarecido no Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo. O livro de Atos, que registra esse evento, reconhece de início ao fim que o Espírito Santo é Deus. Um excelente exemplo é a história da mentira de Ananias e Safira sobre a sua propriedade. Pedro disse a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo. Ali, Atos 5:3. Pedro disse ainda: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 4. Essa é uma identificação inconfundível do Espírito Santo com Deus. Outros exemplos de identificação no livro de Atos são as declarações de Ágabo, o profeta, abre aspas, assim diz o Espírito Santo, os versículos 11 do capítulo 21 do livro de Atos. E a referência de Paulo a uma instrução do Senhor no Antigo Testamento, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías 28:25. Em todos esses casos, o Espírito Santo, agindo na comunidade de fé, é identificado como Deus. Ao longo do seu ministério, Jesus se referiu ao Espírito Santo em linguagem que só pode significar divindade. Numa ocasião, depois de expulsar demônios, disse ele que o fizera pelo Espírito de Deus. Abre aspas. É pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Fecha aspas. Mateus capítulo 12, versículo 28. Com relação aos fariseus que atribuíam os exorcismos ao poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, Jesus respondeu: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, mas nem nesta era, nem na que há de vir. Os versículos 31 e 32, ali de Mateus capítulo 12. O Espírito Santo não pode ser ninguém menos do que Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, não é explicitamente chamado de Deus, porém, as muitas referências ao Espírito do Senhor, o Espírito de Deus e o Espírito indicam um reconhecimento do Espírito Santo como Deus. Numa primeira reflexão, poderia parecer que o Espírito Santo é menos que Deus, ou diferente dele em razão de tal terminologia. Não seria o Espírito, nessas expressões, simplesmente
um aspecto de Deus, talvez sua natureza interna, como o espírito de um homem. De qualquer modo, a referência ao espírito é um claro reconhecimento do próprio Deus. Voltemos ao Novo Testamento. Aqui, verificamos ainda um testemunho proveniente da experiência cristã. Paulo fala dos crentes como sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. O Espírito é de forma inequívoca o próprio Deus presente entre o seu povo. Além disso, todo cristão desfruta pessoalmente da presença interior do Espírito Santo e sabe que isso não é nada menos do que Deus fazendo morada em sua vida. O crente também possui a experiência de estar cheio do Espírito Santo, tornando-se intensamente onisciente de que o Espírito que o habita não é outro senão Deus. O fato de os dons, incluindo os milagres, se multiplicarem por meio do mesmo Espírito Santo é mais uma prova da identificação do Espírito com Deus. O Espírito Santo deve ser, sem sombra de dúvida, reconhecido e identificado com Deus. Agora nós vamos para o segundo subtópico do tópico Deus, do título Natureza do Espírito Santo. Diz assim: perfeições divinas. O Espírito Santo também possui as perfeições de Deus. É mais uma prova de que o Espírito Santo é Deus. Vamos analisar tais perfeições na devida ordem. Primeira, o Espírito Santo é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, versículos de 7 a 10. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está presente em todos os lugares e em todos os momentos no Novo Testamento. Jesus prega aos seus discípulos tanto o presente quanto o futuro. O Pai vos dará outro Paracleto, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Assim, no modo especial, o Espírito Santo está sempre presente com aqueles que o receberam. Segunda, o Espírito Santo é onisciente. O profeta Isaías faz a seguinte pergunta mordaz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Isaías 40, 13. A resposta claramente é indeferida. É ninguém. Pois o Espírito tem todo o conhecimento. Numa passagem memorável, Paulo escreve, abre aspas, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Uma vez que o Espírito investiga todas as coisas, até mesmo sonda todas as coisas, ele é em verdade onisciente. Uma confirmação a mais. Jesus disse aos seus discípulos que, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade e lhes anunciará o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. Considerando que o Espírito Santo faz isso e a ele não falta qualquer conhecimento, ele tem a onisciência do próprio Deus. Terceira, o Espírito Santo é onipotente. Ele é idêntico ao Deus Todo-Poderoso. Uma condição que foi dramaticamente exposta nas palavras de Eliú: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó capítulo 33, versículo 4. Trata-se de um paralelismo hebraico, que consequentemente declara que o Espírito de Deus e o sopro do Deus Todo-Poderoso são em essência o mesmo. O Espírito de Deus é onipotente, o Todo-Poderoso, e a evidência está em sua obra na criação, o que nos faz lembrar das palavras de Paulo relativa aos dons espirituais. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Embora tais palavras não se refiram diretamente
a onipotência, certamente há nelas uma implicação. O Espírito Santo opera todas as coisas, em conformidade com o aspecto de seu domínio sobre todas as coisas. Em resumo, o Espírito Santo apresenta todos os ones de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é todo-poderoso, todo conhecimento e todo presente, onipresente, onisciente, onipotente. Verdadeiramente, o Espírito Santo possui as perfeições de Deus. Agora nós vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: obra divina. A obra do Espírito Santo é a obra de Deus. Isso foi ilustrado em várias citações anteriores. Além disso, em nossa discussão sobre as doutrinas como criação, providência, encarnação, regeneração e santificação, observamos de vários modos como o Espírito Divino age. Portanto, não mais prolongarei o assunto aqui. Um ponto, porém, precisa ser tratado. Sabendo-se que o Espírito Santo é apresentado invariavelmente realizando a obra de Deus, e disso não pode haver nenhuma dúvida, então ele deve ser Deus, pois sua imagem nunca é de alguém menor do que Deus, realizando a obra de Deus. Antes, o Espírito Santo é o próprio Deus em ação. Muito bem, aí nós já concluímos esse primeiro tópico, que é a divindade do Espírito Santo com os seus subtópicos, e agora nós vamos para a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá. A pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nos referimos ao Espírito Santo, os pronomes pessoais como ele e dele são adequadamente aplicados. O Espírito Santo não é meramente uma influência ou um poder divino, mas é uma pessoa em si mesma. A personalidade do Espírito Santo fica completamente evidente com a revelação de Deus no Novo Testamento, em particular no livro de Atos e nas epístolas. Isso deve ao fato de a vinda do Espírito Santo se seguir as narrativas dos evangelhos. Somente com a vinda do Espírito Santo é possível ter uma completa apreensão da sua natureza pessoal. Entretanto, como será analisado mais adiante, existem insinuações da personalidade do Espírito Santo antes do Pentecostes. O primeiro subtópico diz assim: designações pessoais. E aqui nós estamos ainda no tópico da pessoa, da personalidade do Espírito Santo. Nos discursos finais de Jesus, registrado no quarto evangelho, o Espírito Santo é referido várias vezes como o Paracleto, mas o termo é traduzido por o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Advogado. A referência aqui é feita a uma pessoa. Portanto, tal identidade não pode significar uma mera influência ou força. Além disso, em João 16,13, embora os termos para o Espírito sejam neutros, um pronome masculino aparece. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Assim, o Espírito da verdade, o Paracleto, é definitivamente uma pessoa. É importante reconhecer que, quando o Espírito Santo de fato chega, como o livro de Atos registra, ele surge como uma pessoa, termos do tipo a efusão e o transbordamento do Espírito Santo, e ser batizado nu e cheio do Espírito Santo. Portanto, não se refere a algum poder ou força impessoal, mas aos modos pelos quais ele vem. Daí, a linguagem usada em Atos para identificar o Espírito refere-se inequivocadamente à vinda de uma pessoa. Talvez o exemplo mais dramático ocorre em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Observe-se os dois pronomes pessoais. O Espírito Santo, definitivamente, é uma pessoa, na verdade, espiritual e não corporal, que, conforme Jesus prometeu, veio para estar com a igreja. Uma das características mais notáveis da renovação espiritual contemporânea é o forte sentido da personalidade do Espírito Santo. Para muitas pessoas, antes da renovação, o Espírito Santo era pouco mais que uma entidade desconhecida, ainda que um reconhecimento doutrinário da personalidade.
possa ter existido, havia pouca ou nenhuma experiência comprobatória. Agora, o Espírito Santo que habita e se move entre a comunidade crente é reconhecido como uma realidade pessoal. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo tópico, que é a pessoa e a personalidade do Espírito Santo. Temos aqui características pessoais. Esse é o subtópico. Veremos a seguir que existem várias características pessoais que se relacionam ao Espírito Santo, como inteligência. Como verificamos há pouco, quando Barnabé e Saulo foram separados, disse o Espírito Santo, com efeito, o livro de Atos mostra constantemente o Espírito Santo conduzindo a jovem igreja com sua sabedoria e inteligência. Um excelente exemplo ocorre durante o Concílio de Jerusalém, realizado para solucionar a difícil questão da circuncisão dos gentios. Após muita deliberação dos apóstolos e anciãos, uma carta foi enviada aos gentios com a declaração: pareceu bem ao Espírito Santo, ou pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos, capítulo 15, versículo 28. Assim, o Espírito Santo é uma pessoa que age como principal guia e dirigente da igreja. Paulo também falou da mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 27. O Espírito conhece a vontade de Deus e faz a mediação adequada. Em seguida, a vontade. Paulo e Timóteo, em sua segunda viagem missionária, estavam impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Atos 16, 6. Quando tentaram entrar na Bitínia, o Espírito de Jesus o impediu. Versículo 7. Era a vontade do Espírito Santo que o constrangia. Olhando para trás, no Antigo Testamento, verificamos as palavras em Gênesis 6:3. Meu espírito não contenderá com ele para sempre. O espírito é descrito como estando em contenda com o homem. A vontade do Espírito Santo também é mostrada na discussão de Paulo sobre os dons espirituais. O mesmo e único Espírito distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Da mesma forma, o Espírito é descrito como tendo sentimentos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, registra-se que o Espírito Santo se entristece. O profeta Isaías, mostrando os falsos caminhos de Israel, diz: eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Isaías 63, 10. E o apóstolo Paulo adverte os crentes: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo pode ser entristecido porque ele possui sentimentos. Em uma profunda declaração que descreve os sentimentos do Espírito Santo, Paulo diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Os gemidos ou suspiros descrevem a intensa profundidade do que o Espírito Santo está sentindo. O Espírito não apenas sonda as coisas, o Espírito não apenas sonda as coisas mais profundas, mas também as sente completamente. O terceiro subtópico sobre a personalidade do Espírito Santo diz assim: relações pessoais. O Espírito Santo é igualmente apresentado como pessoalmente relacionado com outros indivíduos. O principal exemplo é, sem dúvida, a sua relação pessoal com Jesus. No início de seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Dessa forma, uma relação estreita é indicada e ela fica particularmente evidente nas palavras de Jesus sobre o Espírito da verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João capítulo 16, versículo 14. Ao longo do livro de Atos, manifesta-se a relação pessoal do Espírito Santo com os primeiros cristãos. Em determinado momento, Paulo disse: em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Atos capítulo 20, versículo 23. Do mesmo modo, encontramos no Novo Testamento a expressão a comunhão do Espírito Santo. Paulo encerra sua carta aos Coríntios com estas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Uma admirável bênção que expressa a estreita relação pessoal entre o Espírito Santo e a comunidade cristã. A ligação pessoal com o Espírito Santo torna-se muito significativa na renovação espiritual de nossos dias. O Espírito, de fato, sempre aponta para além de si mesmo, para Cristo. Ele me glorificará, disse Jesus, mas é por meio de uma relação interior estreita com o Espírito Santo que isso acontece. O Espírito Santo tornou-se, na verdade, conselheiro, confortador, ajudador, advogado. Que júbilo é conhecê-lo pessoalmente. Agora nós vamos para o terceiro tópico, tá bom? Que diz assim, distinção, que é a parte C. Nós já falamos sobre a designação, características e agora a distinção da pessoa do Espírito Santo. Diz assim, o Espírito Santo, ao ser Deus, também é distinto. Do mesmo modo que Cristo era Deus e estava com Deus, o Espírito Santo é Deus e procede de Deus. Gênesis inicia com Deus em ação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 1:1. Depois disso, outra ação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 2. Assim, Deus e o Espírito de Deus são divinos, um único Deus. Contudo, eles não são idênticos. Existe uma distinção, uma separação entre eles. O Espírito vem de Deus. Muitos versículos no Antigo Testamento declaram que o Espírito do Senhor se apossará de alguém. Algumas vezes é dito que o Espírito é enviado. Quando envias o teu Espírito, são criados e renovas a face da terra. Salmos 104, versículo 30. Além disso, Deus iria um dia derramar o seu Espírito. Isaías 44, versículo 3. Todas as declarações apontam para um movimento do Espírito de Deus, mas sem que o Espírito deixe de ser Deus. Retomando as palavras de Jesus sobre o Paracleto, notamos que ele advertiu sobre o envio do Espírito Santo. E a respeito do Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em meu nome, João capítulo 14, 26. Mais uma vez, Jesus falou do Paracleto, afirmando que enviaria aos discípulos o Espírito da verdade, que provém do Pai. João 15, 26. De modo semelhante, Jesus diz, com relação ao Paracleto, se eu for, ele o enviará. João 16, 7. Ou seja, o Espírito Santo será enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. No dia de Pentecostes, depois que o evento havia acontecido, Pedro declarou a respeito de Jesus, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. Em resumo, com base em João e Atos, podemos dizer que, embora o Paracleto ou o Espírito Santo sejam enviados pelo Pai e pelo Espírito, ele é enviado pelo Pai por intermédio do Filho. Contudo, agora é preciso reexaminar outra questão, que o Espírito Santo procede do Pai. O fato fica evidente nas palavras finais de João 15, 26, que procede do Pai. Embora o envio do Espírito Santo por parte do Pai e do Filho, no sentido que ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito procede apenas do Pai. Podemos acertadamente qualificar esse envio de uma progressão eterna. Embora Jesus se refira a um evento eminente, o momento em que o Espírito Santo seria enviado, sua declaração de que o Espírito procede, tempo presente, aponta para uma realidade contínua, portanto, eterna. Por semelhante razão, podemos dizer que, no ministério da divindade, o Pai é a fonte eterna do Espírito Santo, assim como ele é o progenitor eterno do Filho. O Espírito procede, ou talvez emane, não exatamente, mas internamente. Há um movimento dinâmico dentro do ser divino. Não se trata de um movimento volutivo do Pai, como ocorre com o evento do Espírito, mas pertence ao ser
ao seu ser íntimo. Consequentemente, acontece por natureza, não por vontade. Dessa maneira, o Espírito Santo não somente é Deus e uma pessoa, mas também possui realidade distinta. Ele não é simplesmente o Deus pessoal agindo de certa maneira. Ao contrário, aqui há um paradoxo. O Espírito Santo é Deus, não um outro espírito diferente ou menor do que Deus. E, apesar disso, não é simplesmente idêntico a Deus. Ele é o Espírito de Deus. Uma vez que tal condição também seja verdadeira em relação à palavra de Deus, o Filho eterno, somos levados ao mistério da divindade trina ou da Trindade, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, para retornar ao episódio do envio do Espírito Santo, a progressão é a mesma, mas o envio envolve o Pai e o Filho. Como o Espírito Santo, nessa condição, vem após a encarnação e sua vinda é baseada na ação do Pai e do Filho, ele é descrito frequentemente como a terceira pessoa da Trindade. Contudo, isso não significa qualquer subordinação do Espírito Santo, pois ele compartilha o ser eterno da divindade. Do mesmo modo, a questão importante está em afirmar-se a distinção eterna do Espírito Santo. Tal afirmativa bíblica e teologicamente descrita é confirmada pela experiência cristã, que o Espírito Santo é o Deus uno, uma pessoa, e que sua pessoa é uma realidade distinta. É confirmado universalmente por aqueles que experimentam o mistério de seu envio e de sua chegada. Sabemos que ele é completamente Deus e que é profundamente pessoal. Ele não é o Pai ou o Filho, mas experimentado com intensidade por meio da atividade de ambos. Ele é certamente o Espírito dos dois. Isso tem se confirmado cada vez mais. Contudo, ele não é idêntico a nenhum deles. Por isso, a fé cristã pode se regozijar em cantar a doxologia, louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso nós concluímos, queridos, mais um vídeo, aqui o terceiro vídeo, fechando essa série sobre a pessoa do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.